Olá, vamos mergulhar hoje num diálogo super potente entre dois educadores que realmente revolucionaram o pensamento, Paulo Freire e Bell Hooks. Para eles, a educação não era só sobre passar informação, sabe? Era vista como uma ferramenta essencial para a libertação humana. Nessa análise, a gente vai explorar como as ideias deles se encontram e formam uma visão de ensino que de fato transforma vidas. Para começar, vamos pegar essa ideia central do Paulo Freire, que já desmonta toda a noção tradicional de educação. Sabe aquela imagem do professor que sabe tudo e do aluno que não sabe nada? Pois é, Freire propõe que o aprendizado é, na verdade, um processo mútuo. É uma troca que acontece no mundo e através do mundo. E aí, olha que interessante, a Bell Hooks pega essa ideia do Freire e a transforma num verdadeiro chamado à ação. Não adianta só entender que a educação é um diálogo. É preciso desafiar, ativamente, os sistemas que impedem esse diálogo de acontecer. Ela nos convida a repensar tudo sobre como se ensina e como se aprende, sempre com o objetivo final da liberdade. Então, este vai ser o nosso roteiro. A gente começa identificando o problema que esses dois pensadores encararam. Depois, vamos explorar as soluções que o Freire propôs e como a Hooks expandiu essas ideias. Em seguida, veremos como tudo isso se junta num diálogo poderoso e, por fim, qual é o grande objetivo de tudo isso. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira parte da nossa análise foca no problema central que tanto Freire quanto Hooks criticaram duramente, a transformação da educação em uma mercadoria, algo moldado pelas forças do mercado. É aqui que está a raiz do problema, sabe? A lógica neoliberal, ela não fica só na economia, ela se infiltra em todas as áreas da nossa vida, inclusive na educação. E o que acontece? O conhecimento vira um produto, as escolas viram empresas e os alunos, bem, eles viram consumidores. E quando a gente coloca esses dois modelos lado a lado, nossa, o contraste é gritante. De um lado, temos um modelo de mercado focado em eficiência. Do outro, a visão libertadora de Freire e Hooks. Nela, os alunos são criadores, a educação é um diálogo e o conhecimento não é um produto, mas sim praxis, aquela união transformadora entre a teoria e a ação. O objetivo final é a humanização, não o lucro. E então, como é que o Paulo Freire respondeu a esse problema? A proposta dele foi, sinceramente, revolucionária. Usar a educação para despertar a consciência e para combater a opressão. Freire criou esse termo que ficou super famoso, né? Educação bancária. A metáfora é muito poderosa. Os professores depositam fatos nas cabeças dos alunos que passivamente recebem e memorizam tudo aquilo. Para o Freire, esse método não é só ineficaz, ele desumaniza e acaba perpetuando sistemas de opressão porque impede o pensamento crítico. Ok, se a educação bancária é o problema, qual é a alternativa? Para Freire, a resposta está neste conceito: o ser mais. O ponto fundamental é que a educação precisa ter um propósito maior do que só transmitir informação. Ela deve ser um processo que ajuda cada pessoa a despertar para a sua vocação de se tornar mais plenamente humana, de passar de um objeto passivo para um sujeito ativo e consciente da sua própria história. Agora a gente chega na Bell Hooks para ver como essa história se desenvolve. Ela foi profundamente inspirada por Freire, mas também levou as ideias dele a novas e importantes dimensões, sempre conectando com as experiências dela como mulher negra nos Estados Unidos. Essa metáfora, água para quem tem sede, uau, ela captura de um jeito perfeito o impacto que o Freire teve na Hooks. Num sistema educacional marcado pela segregação e pela opressão, as ideias dele ofereceram não apenas uma teoria, mas uma ferramenta de sobrevivência, uma forma de nutrir a sua própria luta por liberdade. A pedagogia engajada da Hooks se baseia em Freire, mas com adições que são, assim, cruciais. Ela traz para o centro da discussão o bem-estar de todo mundo na sala de aula e aborda de frente as estruturas de poder de raça, classe e género. Para a Hooks, ensinar não é uma atividade neutra, é um ato político, um ato de resistência. Nesta seção, vamos focar exatamente na conexão direta entre esses dois pensadores, destacando o núcleo de crenças que eles partilhavam e o diálogo que construíram juntos. Essa é a pergunta central, né? Não se trata só de duas teorias que correm em paralelo, mas de uma conversa profunda que enriqueceu as duas perspectivas. A ideia de encontrar uma linguagem é fundamental aqui. O Freire deu para a Hooks um quadro teórico que permitiu a ela,
articular, dar sentido às lutas que ela enfrentava. Deu as ferramentas para ela se nomear, não como vítima, mas como um sujeito ativo de resistência. E esta citação resume a convicção que os dois tinham. A libertação não é algo que é dado de presente. Ela começa com a autoperceção, com a agência. É preciso se reconhecer como um sujeito, como alguém com poder para agir, desde o comecinho do processo, e não ficar esperando que a liberdade nos transforme passivamente. E assim a gente chega ao objetivo final. Com toda essa teoria e prática, o que se quer alcançar? A resposta, para ambos, está na ideia de encontrar a própria voz. E olha, encontrar a própria voz é muito, mas muito mais do que simplesmente expressar uma opinião. É um ato político profundo. É o processo de se tornar consciente de si, da sua posição no mundo e do seu poder para nomear o mundo, ou seja, para defini-lo, criticá-lo e, no fim das contas, trabalhar para transformá-lo. Então, como isso se parece na prática? Dá para a gente resumir o processo em 3 passos essenciais. Primeiro, o reconhecimento individual da própria voz. Depois, essa voz entra em diálogo com outras, num processo de criar conhecimento em conjunto. E, finalmente, esse diálogo constrói uma comunidade segura para aprender, para desafiar e para lutar em conjunto pela liberdade. E terminamos com esta questão, que fica para reflexão. Se Freire e Hooks estão certos, e a educação é uma prática, um ensaio para a liberdade, então vale a pena se perguntar que mundo livre é esse que estamos tentando construir através das nossas salas de aula, das nossas conversas e das nossas comunidades. A resposta define o propósito de tudo o que a gente aprende.